Olá a todos, bom dia, a paz de Cristo. Queremos aqui, nesse dia de hoje, dia por sinal belíssimo, manhã ensolarada de sábado, 28 de março de 2020. Estamos aqui louvando ao Senhor por todas as bênçãos e benefícios que o Senhor tem derramado sobre nós todos. Estava desejoso de voltar a fazer esses vídeos, pois fazia um bom tempo que nós não produzíamos essas reflexões para elevo espiritual. Mas no dia de hoje, na manhã de hoje, amanheci, creio eu, movido pelo Espírito Santo de Deus, assisti inúmeros vídeos também de outros tantos irmãos, e muita coisa tem sido produzido, principalmente nesta época, de adversidades, em que as pessoas se encontram em seus lares, cumprindo a quarentena em razão de toda esta problemática, de pandemia que assola o planeta Terra. Mas não é sobre esta temática, basicamente, que queremos tratar. Não que aquilo que nós iremos nos debruçar nesta oportunidade não tenha relação com o que tudo está acontecendo. Mas não queremos tocar precisamente ou diretamente em relação, como eu disse, a essa pandemia que assola o planeta Terra. Mas queremos trazer nesta ocasião para os amados irmãos uma palavra de força, de confiança, na perspectiva aqui do salmista, onde nos tem muito a ensinar, nos tem muito a revelar, e creio eu que nesta oportunidade Deus nos dará um direcionamento diferente, uma mensagem que certamente fortalecerá o nosso coração, aumentará a nossa fé, não porque estou aqui, mas porque o Senhor Deus, através da ação do seu Espírito, nos estará guiando, nos estará conduzindo, para que no abrir de nossa boca, esta palavra possa encher os corações das pessoas e as pessoas saiam nesse embate da vida com muito mais força, com muito mais confiança e esperança no Senhor. Para tanto, nesta ocasião, meus irmãos, queremos nos basear, queremos nos debruçar, meditar, refletir um pouco aqui nos Salmos, precisamente no Salmos 91. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Quantos de nós nos já deparamos com a escrita deste salmo nos carros, nos automóveis, afixado nas residências, nos quadros? Mas vocês já pararam para pensar o efeito que este salmo na vida prática pode trazer para todos nós? Pois esta é a razão pela qual nós iremos paulatinamente, versículo a versículo, meditar junto com os irmãos, para que ao final, na conclusão desta mensagem, a gente possa usá-lo efetivamente, de forma prática, de forma concreta, tudo aquilo que está escrito e revelado pelo salmista nas linhas que se segue deste salmo. De cara, no versículo 1 do Salmo 91, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como vocês podem ver, as pessoas hoje, em razão de tudo que está acontecendo, estão temerosas, estão assustadas. Se fala até numa espécie
de histeria por conta exatamente dessa ameaça de adoecimento em massa por causa do surto do coronavírus. Mas eu quero vos dizer, meus amados, que embora tenhamos esta ameaça à porta das pessoas, não devemos nunca nos esquecermos que temos um Deus vivo que está no controle de tudo. Não podemos jamais perder de vista essa fé, esta confiança que Deus não saiu do controle de nada. Tudo está absolutamente no controle de Deus. Pois o salmista se apoderou e de forma empoderada pôde ecoar em alto bom som para que essa mensagem pudesse ser direcionada, inclusive nos nossos dias, que são dias difíceis, é compreensível se colocar. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ou seja, na sombra do Deus Todo-Poderoso, nós certamente descansaremos. Certamente nós teremos o refúgio certo. As pessoas muitas vezes procuram em meios materiais esta proteção, achando que está no sistema de saúde, está num bom plano de saúde que possui, está nas condições, trazidas pelo dinheiro, pela fortuna, pelas riquezas, e acha-se que por conta desse empoderamento, dessas condições, as pessoas se livrarão ou estarão imunes às adversidades da vida. Mas, se não houver a presença de Deus, em vão vigia a sentinela. Fazendo uma alusão à fortaleza física, que era um local muitas vezes construído no litoral das nações, sempre em pontos estratégicos, para aquele lugar servir ali de fortaleza, servir ali de barreira, de contenção, para que através daquela fortaleza houvesse o revide a qualquer ameaça que pudesse acontecer àquela dada civilização. Mas não existirá e não existe maior fortaleza senão aquela de estarmos protegidos, ancorados e amparados na fortaleza maior. Nenhuma fortaleza poderá nos trazer e não nos dará maior proteção do que esta, que é aquela de se esconder no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Porque só Deus ele é onipotente. Só a ele foi dado todo o poder e controle no céu e na terra. No versículo 2 diz, direi do Senhor, ou seja, direi do alto desse esconderijo. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E quando nesse versículo 2 falamos de confiança, falamos da barreira certa, da verdadeira imunidade que podemos ter, nos reportamos de imediato aos grandes heróis da fé, que mesmo diante de grande e sobrenatural ameaça, mas eles confiaram, procuraram se resguardar em Deus. Quem não se lembra aqui da história bíblica registrada no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam diante da fornalha 7 vezes mais aquecida de Nabucodonosor, e mesmo assim eles não titubearam, não recuaram da fé, mas confiaram em Deus. E algo interessante que nos traz nessa passagem é que nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abdenego, eles foram livres da ameaça de serem colocados nessa fornalha. Mas o interessante é que dentro da fornalha ardente, dentro do fogo abrasador de Nabucodonosor, eles foram livres
e nada puderam atingir. Segundo o relato bíblico, nem mesmo as suas vestes exalavam o cheiro da fumaça da fornalha, porque um homem de branco passeava entre eles e o calor intenso daquela fornalha não puderam consumir os seus corpos. E eles, portanto, saíram daquela fornalha ilesos, íntegros, para a glória do Senhor. O que eu quero vos dizer nesta oportunidade é que mesmo que tenhamos que passar por um vale, por uma fornalha da vida, ou mesmo pelas dificuldades e adversidades, muitas vezes não seremos minimizados desta passagem, mas certamente o Senhor Deus estará conosco ali como nossa fortaleza, como nosso refúgio. E por isso devemos acreditar e confiar. A confiança também foi daquele homem, Daniel, que no mesmo livro também não foi minimizado, minorado de ser lançado na cova dos leões. Mesmo com o decreto do rei, mesmo como o selo do rei naquela época, mesmo contando muitas vezes com o apreço do rei, não foi possível livrar Daniel em face do decreto predito pelo rei da cova dos leões. Mas dentro da cova dos leões, ali estava o Senhor com Daniel, e Daniel da cova dos leões foi livre, e os leões não puderam tocar-lhe. E ele saiu também, como os demais amigos seus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, livres, ileso, íntegro também da cova dos leões. E por aí vai, N exemplos que temos na Bíblia Sagrada. Quem também não se lembra da travessia do deserto do povo israelita que fugia dos egípcios? Quem não se lembra os 40 anos que eles passaram pelo deserto? O deserto como um local inóspito, o deserto como um local de adversidade, um deserto como um local de improvável sobrevivência por tamanho tempo assim de permanência nele, mas eles foram ali agraciados pela presença de Deus diuturnamente, porque a Bíblia diz que de noite a coluna de fogo se manifestava com o objetivo principal de protegê-los da ação do tempo, do frio intenso do deserto, sobretudo pela manhã, na alva da manhã, quando os campos ali do deserto, a terra quente do deserto recebia o maná que caía do céu como prova da provisão de Deus para aquele povo. Ou mesmo quando eles estavam ali diante do sol causticante e a nuvem amparava para protegê-los da ação de desidratação do calor intenso do deserto. Isso é a prova cabal, meus irmãos, de que Deus não nos deixa sós, de que Deus não nos deixa desamparados ou desolados em meio às nossas dificuldades. Ele não permitirá muitas vezes, e pode até ser que em determinados momentos ele nos livre de atravessarmos determinadas dificuldades como prova do livramento de Deus. Mas se tivermos que passar, ele estará conosco ali. No versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Como nós iniciamos esse vídeo inicialmente, a gente colocou aqui para vocês o momento que estamos vivendo de pestilência. Uma peste invisível que vem passo a passo destruindo a vida de muitas pessoas, assolando países, desolando países e sua economia, trazendo pobreza, trazendo desesperança, trazendo desespero para as pessoas. Mas é como o salmista colocou, ele nos livrará desse laço do passarinheiro, desta peste perniciosa, porque o Senhor está conosco. No versículo 4, ele te cobrirá, exatamente por isso que nós seremos livres, nós seremos protegidos. Porque ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. E eu ali fui buscar o significado do broquel. Por que a tua verdade, ó Deus, é escudo e broquel para nós? O broquel era um pequeno instrumento de luta para o soldado. Era uma espécie
de escudo pequeno, muitas vezes constituído de material metálico, ou de madeira, ou de couro. E ele, por ser pequeno, ele dava ao soldado uma agilidade maior, né, no embate ali contra o seu algoz, contra o seu inimigo. Dando mais agilidade, ele seria mais capaz ali de vencer, de amordaçar, de aniquilar ou mesmo de neutralizar a ação do inimigo contra ele. Assim é a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? É a própria palavra, como está escrito ali no livro de João. A tua verdade nos libertará. Então, meus queridos, ele, semelhantemente a uma galinha que cuida e protege com as suas penas, com as suas asas, os seus pintainhos, assim é Deus em relação a nós. Ele nos cobrirá debaixo da sua sombra, debaixo de sua potente mão. No versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O grande perigo do período noturno está exatamente pelo fato de ter pouca visibilidade. Mas não devemos baixar a guarda nem mesmo de dia. Porque de dia também há as ameaças, como diz aqui o salmista. Nem seta que voe de dia. Não devemos relaxar um minuto sequer, meus amados. Nem de noite, nem de dia. Aproveitemos esses instantes, este momento de quarentena, né, para refletir, para buscarmos aí respostas de Deus, para que possamos sair deste momento muito mais imbuídos do propósito de Deus em nossa vida, porque a gente não vem para este plano é simplesmente viver por viver, viver de forma livre, a bem da verdade, mas de forma livre, direcionada e conectada com a plena e maravilhosa vontade de Deus. Versículo 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Então essa peste que ora assola o planeta, ela é silenciosa, ela é invisível, ela é para nossa vista algo incompreensível. Mas Deus está também de olhos vivos, já que seus olhos, como está descrito no livro de Apocalipse, como chamas de fogo, contemplando e vendo, né, a ação contrária de contra as nossas vidas. E Deus está ali cobrindo, nos protegendo e nos livrando de todo mal. No versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo que haja número recrutado, né, de soldados inimigos contra nós, mesmo que haja contingente de pessoas maquinando, articulando, programando algo contra as nossas vidas, não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Ele nos garantiu aqui no versículo 7 que os nossos inimigos serão e cairão diante de nós. Não seremos atingidos, porque o Senhor exatamente está conosco. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então todos aqueles que arquitetam, que se programam contra nós, certamente cairão, e nós veremos a recompensa de todos aqueles que fazem questão de serem maus, de praticar iniquidade, de praticar impiedade, muitas vezes até contra o povo de Deus, o povo que serve a Deus. Porque o Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, novamente, o salmista, no versículo 9, ele retoma o primeiro, quando diz que Deus, sim, é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. No Altíssimo será e deverá ser sempre a nossa habitação, porque de fato ali estaremos guardados, de fato ali estaremos protegidos. No versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando nos deparamos com esse versículo 10, e muitas vezes com a incerteza que muitos estão vivendo, muitos até podem questionar e se perguntar, mas por que eu sirvo a Deus? Me encontro protegido no esconderijo do Altíssimo, mas mesmo assim eu não estou imune de passar por dificuldades e apertos. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e certamente vós vencereis. O que Deus está querendo nos dizer com isso
é que nós, mesmo sendo pertencentes a Ele, mesmo tendo o selo de Deus nas nossas vidas, mesmo tendo o amparo e o refúgio de Deus, muitas vezes passaremos sim por momentos difíceis. Mas nós não devemos perder nunca a esperança, porque o Senhor não nos dará cruz maior do que aquela que nós suportamos. Nosso sufoco, nossa tribulação, o aperreio que a gente muitas vezes somos imbuídos de enfrentar, ele um dia passará, como uma tempestade passa, assim como foi com Jesus e os discípulos que estavam com eles. Eles tiveram que passar uma grande tribulação, mesmo com Jesus dentro do barco. Mas uma hora, tudo o Senhor fez cessar e voltou bonança, e tranquilidade para a vida daqueles homens. E Deus pôde testar a fé deles, porque este é o propósito dos sofrimentos da vida, das ameaças da vida, é fortalecer a nossa fé, é um exercício de fé para que a gente possa cada vez mais ficar robustos na nossa fé, na nossa confiança, e não perder o direcionamento, não perder a linha que leva a Deus. Porque o homem, muitas vezes, sem testes, sem provas, ele não exercita a sua fé, ele não amadurece espiritualmente. E quantos nessa oportunidade estão tendo a oportunidade de crescer espiritualmente, de refletir, de buscar e de sentir a necessidade da presença essencial desse Deus em suas vidas? No versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E este versículo, ele foi ventilado pelo próprio adversário na tentação do deserto que Jesus teve que passar. O próprio Filho de Deus não pôde livrar-se do deserto, como vocês podem pontuar nesta ocasião. Jesus, ele teve que passar sim pelo deserto, apesar de ser o Filho de Deus e não ter pecados. Mas ele passou pelo deserto. E o adversário justamente citou esse versículo quando colocou Jesus no pináculo do templo e disse para ele que se atirasse de cima a baixo, que certamente os anjos o guardariam. Com certeza Deus, ele tem poder para livrar diante dos grandes perigos da vida. Mas não era isso que Deus queria naquele momento para Jesus. E Jesus sabiamente o responde e diz que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. E mais uma vez a palavra, como se renova, como ela é pertinente e atual, ela nos cabe redondinho nessa ocasião também. Por quê? Porque devemos sim tomar as medidas cabíveis. Devemos sim, na medida do possível, humanamente possível, nos proteger, procurar fazer a nossa parte humana. Mas aquilo que escapa, aquilo que foge do nosso escopo, aí sim entra a presença, a vontade e o livramento divino. E o versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedras. Quando for preciso, Deus dará sim ordem aos anjos ao nosso respeito, para que a gente não tropece em pedras, para que nós sejamos amparados. Porque quando tudo passou, quando o deserto da tentação passou, Deus deu ordem aos anjos para servir Jesus, e Jesus naquele momento foi confortado pelos próprios anjos. Versículo 13, melhor dizendo, pisará o leão e a áspide, calcarás os teus pés do leão e a serpente. Isso ele está querendo dizer que ele pede para que a gente, com a sua palavra, se revista, para que nós nos calcemos do evangelho da paz, para que neste momento a gente se revista e calce o evangelho, para que a gente possa pisar justamente os leões. Isso numa linguagem figurada e simbólica. E a serpente. Isso indica para nós que mesmo com tamanha ameaça, revestido e protegido pela verdade de Deus, que é escudo e broquel para as nossas vidas como verdade, certamente nem o leão nem a serpente não nos picará, nem o leão nos morderá. Porque calçado deste evangelho, desta verdade que liberta, nada poderá nos atingir.
O versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Isso fazendo uma alusão ao estreitamento do necessário relacionamento que devemos ter com Deus. Muitas vezes o relacionamento que temos com Deus, em razão dos percalços da vida, da dinâmica que a vida muitas vezes nos conduz, a gente vai perdendo um pouco esta necessidade e afinidade. E o homem não pode nem deve estar longe de Deus. E devemos estreitar com isso nossa proximidade, nosso relacionamento deve estar afinado, concatenado, né, com um propósito divino, com a perfeita vontade de Deus. Porque Deus diz em sua palavra que ao ser invocado, ele responderá. Deus não nos deixará sem respostas. Ele estará conosco, como diz aqui no versículo 15 do Salmo 91. Ele estará conosco, inclusive na angústia, e nos livrará e será glorificado com isso. Porque em tudo será glorificado o nome do Senhor. Ao invocar, ele não está com os ouvidos fechados, não está com os ouvidos vedados para não ouvir a nossa voz e nosso pedido de clamor. Inclusive na angústia, inclusive na tristeza, inclusive nas depressões da vida. E para fechar o Salmo 91, sabiamente, o salmista diz, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso Deus se dirigindo para nós humanos. Que com Deus teremos fartura de dias, teremos dias ali abundantes, teremos a salvação, a indicação perfeita do caminho que conduz à salvação, porque este é o propósito de Deus, salvar a todos. Quem sabe muitas vezes, diante das dificuldades, a gente até esteja ali, meio sem fé, desanimado, triste, como já temos dito ao longo dessa mensagem. Mas não devemos esquecer que o Senhor está o tempo todo conosco. Como diz aqui na palavra de Deus, ele estará conosco na angústia. Não seremos ali poupados de problema nenhum desta vida, assim como todos passam por dificuldades, inclusive aquele que serve a Deus também passará. Muitas vezes seremos ali tentados a nos cansar, a desistir do caminho, porque às vezes o ser humano, de forma impaciente, não aguenta mais esperar. Muitas vezes o sol está aí irradiando o nosso dia, usando aí mais uma vez uma linguagem figurada, trazendo alegria, trazendo felicidade, mas seremos muitas vezes surpreendidos também com a chuva densa e nebulosa, que traz tempestades, mas sabendo que a tempestade vai passar, mas que em momento e circunstância nenhuma a gente perca a nossa fé. A gente não deixe de se alimentar desta palavra. A gente não deixe de se poupar em conversar e de manter ali o estreitamento e o relacionamento afinado com o Senhor nosso Deus. E para fechar nossa mensagem, queremos aqui deixar esta canção abençoada que nesta manhã de hoje, dia 28 de março, nos trouxe grande alento, inspiração para que pudéssemos trazer essa mensagem para você também. Canção essa que certamente, assim como trouxe para mim a paz, que é Cristo, porque dentro de nós há um Espírito que anela, que almeja Deus, mas junto com o Espírito nosso está o Espírito de Deus, que nos leva e nos conduz a Deus sempre. E mesmo que haja no plano exterior adversidades e dificuldades, a paz está marcadamente em nossos corações. Louvado seja Deus. Nada vai impedir você de sorrir e se alegrar. E você pode confiar. O tempo todo Deus não nos deixa. Ele é aquele que guarda minuto a minuto as nossas vidas. Em Cristo, só em Cristo você tem paz. As tempestades serão vencidas. Por quê? Porque nós estamos escondidos em Deus. Estamos refugiados em Deus. Por isso nós temos paz. Passamos pelos desertos da vida, mas a esperança, mesmo no deserto, como um oásis, breve se manifestará em nossas vidas. O tempo ruim, minha gente, vai passar.
O importante é que temos paz interior. E esta paz é Cristo. O sol nem sempre vai pairar sobre a nossa vida. Porque as nuvens densas, como nós falamos, também podem acontecer e surgir na nossa vida. As folhas um dia certamente podem até murchar. E recebemos muitos nãos também da vida, inclusive do nosso próprio Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Nada pode impedir, isso sim, de se alegrar e confiar no Senhor. Todo tempo não pode se desconectar um minuto sequer. Não podemos fraquejar na fé. Em Cristo nós temos paz. Eu venço as tempestades. Seguro estou e refugiado, como diz o salmista. Escondido estou em Cristo, no Altíssimo. Ele sim é a perfeita proteção. Mesmo que a gente passe o deserto da vida, mas eu vejo a esperança que é Jesus. O universo, como eu disse na mensagem, está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. O homem é que pensa na sua arrogância que Deus perdeu o controle das coisas. E a tempestade da vida, o mar bravio da vida, não nos barrará. Por quê? Por quê, gente? Porque eu tenho paz. E esta paz é Jesus. No Senhor e o paz, e posso viver no meio do deserto. Senhor nosso Deus e eterno Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos guardar sempre. Que o Senhor possa receber, Jesus, as nossas preces, as nossas orações. Nós aqui, Senhor, ressaltamos a nossa total confiança no Senhor, sabendo que temos paz em Cristo Jesus. Deus abençoe.